Boa noite, igreja. Responsabilidade, irmãos. O que ele falou no começo aqui é a realidade. Estou num lugar incômodo, mas a gente precisa estar preparado para os lugares que o Senhor vai nos colocar, amém? Eu fui pego de surpresa, como você. Chegou aqui para ouvir o bispo ministrar, mas o Senhor preparou esse momento. E uma coisa eu aprendi, irmãos, em todo o tempo, por onde eu andei, a gente precisa ter duas coisas para a gente viver tudo que Deus tem. A gente precisa acreditar, e a segunda, se preparar para quando a oportunidade aparecer, a gente ter personalidade para fazer aquilo que Deus pediu para a gente fazer. E eu estou aqui hoje num lugar diferente daquilo que eu já estive. Nunca estive num lugar como esse, pregando para ministérios, mas o Senhor entregou uma palavra no meu coração. Mas diante de tudo que eu vou falar, irmãos, se você entendeu isso aqui que aconteceu aqui, você já entendeu qual que é o seu papel. Você já entendeu o porquê você foi chamado pelo Senhor. Você foi chamado para adorar a Deus com excelência, com coração grato, para entregar um culto de adoração. Você foi chamado para alcançar os perdidos, aqueles que estão sofrendo. Você foi chamado para viver tudo aquilo que Deus tem, né? Eu queria louvar a Deus por essa oportunidade. Hoje eu estou aqui nós somos uma só igreja, mas é uma extensão da Sal e Luz, né? Conchal, Sal e Luz Araraquara. Um abraço para Sal e Luz Sertão, né? Tem um povo lá também, glória a Deus. Tem uns irmãos nossos lá também, lá no Sertão. Queria mandar um abraço para todos, mandar um beijo para minha esposa, né? Poxa vida, que falta que ela faz aqui, irmãos. Ela está lá em casa, ela não está muito bem, mas um beijo, te amo. Glória a Deus. Irmãos, eu quero liberar uma palavra na sua vida. Eu prometo que eu vou ser mais rápido que o bispo. Olha, não tem um glória a Deus. Rapaz, vocês têm que honrar ele mesmo, tá tudo certo. Irmãos, é com muito temor que eu quero liberar essa palavra. Deus entregou uma palavra para mim há um tempo atrás, essa palavra que eu compartilhei com o bispo Cláudio, que fala muito de quem ministra diante de Deus, de quem o Senhor entregou uma responsabilidade. E isso é para todos nós aqui, principalmente. É para toda igreja? Para toda igreja, mas principalmente para aqueles que já têm um ministério, que já entendeu qual é o lugar que o Senhor te colocou. Mas o mais importante da vida de um cristão não é só saber o lugar que Deus te colocou, é saber o como você deve agir, o como se movimentar, é saber como fazer. Eu quero que você entenda, eu quero falar sobre um homem hoje que ele é referência para nós. É um homem que viveu além do seu tempo. Eu quero falar sobre Davi hoje para vocês. Davi faz alusão à igreja de hoje. Davi está lá no Velho Testamento, mas ele faz alusão ao nosso tempo. Davi faz alusão a um reino de homens e mulheres que vão guerrear para vencer as guerras do povo de Deus. Eu estava ouvindo um pouco Joseph Prince, estava aprendendo um pouco com ele, e ele fala que o reino de Davi é um reino profético, e um reino que traz um simbolismo do nosso tempo, e que o reino de Salomão, seu filho, fala de um reino milenar, do reino onde Jesus vai reinar com glória, onde não vai ter mais guerra. Mas o tempo de Davi, que é o nosso tempo, é um tempo de guerra, é um tempo de batalha, é um tempo onde a gente não pode ficar parado, é um tempo onde não existe opção de não guerrear. A única vez que Davi não saiu para a batalha, vocês conhecem o desfecho da história. Foi a única vez que ele foi vencido, envergonhado, e toda vez que a gente não guerreia, gera morte dentro do nosso povo. Foi quando gerou morte dentro do povo de Deus, gerou vergonha, gerou fracasso. Foi o único tempo onde Davi, num tempo de guerra, ele quis descansar.
num tempo de guerra ele quis procrastinar diante daquilo que ele tinha que fazer. Então o Senhor está falando aos nossos corações hoje que existe um tempo que nós estamos vivendo, e se esse tempo profético é o tempo onde Deus vai levantar a tenda caída de Davi, são os nossos dias. É um tempo do fim, um tempo onde Deus vai fechar todas as brechas que precisam ser fechadas. E quando eu falo de tenda caída de Davi, eu não falo daquele lugar onde Davi colocou a arca, não. Eu falo da tenda caída, daquilo que Deus está levantando de novo, de um tempo de adoração, de um coração totalmente de Deus, de um tempo onde homens e mulheres vão poder ser chamados de homens segundo o coração de Deus. Davi falava de além do seu tempo. No Salmo, um dos salmos que eu vou falar com vocês aqui, eu já estou ministrando, daqui a pouco eu vou no texto. O próprio Deus fala que Davi ia chamar ele de pai. Naquele tempo nunca que um hebreu, um homem do povo de Israel, chamava Deus como pai. Mas o próprio Deus fala assim: e ele me chamará de pai. Estava falando do nosso tempo, irmãos. Estava revelando um tempo de reis e sacerdotes. Porque se o único rei que foi rei e sacerdote foi Davi. E nós somos reis e sacerdotes, a palavra vai falar. Eu quero que você entenda o seu papel de governo. Eu quero que você entenda o seu papel diante de tudo aquilo que Deus quer fazer nos nossos dias. Mas eu quero entrar numa passagem forte com você agora. Quero que você abra comigo. Aleluia, me ajuda aqui. 1 Samuel 15, 22. Aleluia. Eu não ia começar por esse texto, mas o Senhor falou no meu coração hoje à tarde aqui, irmãos. Eu passei a tarde aqui, tirei um tempo com Deus. 1 Samuel. Rapaz, esse púlpito aqui está pequeno, hein, pastor Cláudio? Quem que é o culpado disso? Deixa eu ajeitar aqui. 1 Samuel 15, 22. Abre lá comigo. Eu quero liberar um texto aqui e uma palavra forte para nós, para o nosso coração, irmãos. Eu vou falar hoje aqui sobre o segredo da escolha de Deus. Existe um segredo em Davi, o porquê Deus escolheu Davi. Deus não escolheu Davi por acaso. Toda vez que a gente olha para a vida de Davi, parece que Deus escolheu Davi porque ele era um coitadinho rejeitado pela sua família. Negativo. Esse nunca foi o motivo da escolha de Deus. Existe um segredo na vida de Davi que precisa ter em nossas vidas para que o Senhor entregue governo, porque o Senhor continua procurando homens e mulheres para Ele entregar autoridade. Mas nós precisamos hoje olhar para dentro do nosso coração se nós temos aquilo que Davi tinha. Se nós estamos preparados para Deus entregar a autoridade. Se nós estamos preparados para Deus entregar mais. Eu preguei esses tempos atrás lá em Conchal sobre o padrão de Deus para Ele entregar algo para qualquer pessoa. Continua sendo: sede fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. A Bíblia sempre vai levar a gente para esse lugar. A Bíblia fala para quando Deus entrega um rebanho para um pastor, ele tem que ter sido fiel no pouco primeiro. Porque o padrão que Paulo dá lá, se você não sabe cuidar bem da sua casa, você não pode cuidar da igreja do Senhor. Então você cuida do pouco que Deus te deu, e Deus te coloca no muito. Você cuida bem daquilo que Deus entregou na sua mão, e Deus vai te entregar mais. Deus nunca vai entregar mais para quem não cuida daquilo que Deus deu. Esse é o padrão de Deus para entregar mais para nós. E 1 Samuel 15, 22 diz assim, ó. Quero liberar algo na sua vida. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Está perguntando. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Espírito Santo, revela a tua vontade, a tua palavra para esses dias, ó Deus. Me capacita com tua graça a entregar tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Pai. Abre os ouvidos do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Deus falou algo comigo essa tarde aqui que me chocou um pouco.
Deus falou que todo sacrifício em obediência é um paganismo revestido, maquiado de cristianismo. Todo sacrifício sem obediência é paganismo maquiado de cristianismo. Não sei se você conseguiu entender. Todo sacrifício sem obediência é um paganismo, é uma religiosidade travestida de cristianismo. Porque todas as vezes que nós sacrificamos sem obediência, nós sacrificamos como um pagão, querendo algo de Deus em troca. E esse nunca foi o padrão de Deus. Algo que Deus falou comigo nesse texto aqui, quarta-feira, quando o bispo estava ministrando em Araraquara, que quando Deus fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar, Deus nunca falou que Ele não quer sacrifício. Deus só colocou um padrão. Obediência vem antes do sacrifício. É melhor, não quer dizer que você não deve sacrificar. E a obediência e o sacrifício, ele revelam duas coisas. Jesus disse que quem me ama, obedece os meus mandamentos. Então a obediência sempre vai vir antes, porque a obediência revela amor, revela relacionamento. E sacrifício revela gratidão, revela culto. Toda vez que eu venho culto ao Senhor, e eu não venho dar um culto racional a Deus em troca de algo, eu venho cultuar o Senhor com o meu corpo, com o meu sacrifício vivo, um culto racional a Deus, para agradecer em gratidão a tudo que Deus fez por mim, pelo amor que Ele tem por mim. É isso que Paulo vai revelar em Romanos 12. Então toda vez que você sobe na presença de Deus, entregar algo para o Senhor, e o seu coração está esperando algo em troca de Deus, você vive a mesma coisa que um pagão vive. Toda vez que ele vai diante de Deus, ele vai para barganhar algo com Deus. Ele não entendeu o Evangelho de Cristo ainda. Porque o Evangelho do nosso Deus, ele requer sacrifício? Sim. Mas sacrifício quando eu entendo o meu relacionamento de amor com o Senhor. Não um sacrifício quando eu espero algo em troca. Isso acontece num terreiro, isso acontecia a Moloque quando eu sacrificava, quando eu oferecia algo para Baal, para qualquer outro Deus, eu oferecia esperando algo em troca. Para Mamon, e toda vez que nós ofertamos ou dizimamos, se no nosso coração há esse sentimento, eu estou dando porque eu espero algo em troca do Senhor, você não entendeu o seu relacionamento com Deus ainda. E Davi entendeu isso. Davi é um homem além da sua época, irmãos. Davi é o homem que Deus colocou no coração de construir o templo, e ele ensina o seu filho, tanto que os dois vão falar, eu sei que esse templo não pode comportar a presença de Deus. Aquele que nem os céus pode comportar sua presença, a terra é o estrado dos seus pés. Ele sabia que aquilo era uma representação. Ele sabia porque ele, e Salomão mesmo diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Salomão, quando termina o templo e na sua oração, ele sabe que Deus não habitava naquele lugar glorioso que ele fez. Ele sabia só que naquele lugar era o lugar onde o povo se reunia para clamar a Deus. Você pode ler lá 2 Crônicas depois. Então, irmãos, a gente precisa entender o que Deus espera de nós. E a gente precisa entender, muitas vezes nós pedimos algo para Deus, nós buscamos algo em Deus, mas por que Deus ainda não entregou autoridade? Eu quero falar do segredo da escolha de Deus. Por que Deus pega um cara cuidando de ovelhas no pasto e unge ele rei de Israel? Por que Deus dá autoridade para ele? Por que Deus dá poder para ele? Por que Deus capacita ele com o Espírito? E não um outro? Por que Deus chama Davi de um homem segundo o seu coração? Alguns falam que Deus chamou Davi de um homem segundo o seu coração, porque ele é um homem que se arrependia, eu concordo com o que o príncipe falou na mensagem. Muitos homens de Deus eram homens que se arrependiam fácil, que tinham um coração em Deus, e Deus não chama eles de um homem segundo o coração. Deus só chama Davi de um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque Davi foi o único rei que se preocupou
com a presença de Deus. O que queimava no coração de Davi era trazer a presença de Deus para o centro do povo, para que todos tivessem acesso. Eu falei sobre isso esses dias em Conchal. Uma coisa que a gente vê na vida de Davi é que Davi não traz a presença de volta para o templo, onde só alguns podiam acessar. Davi traz para a tenda, onde todos podiam acessar. Enquanto a gente pregar um cristianismo onde só alguns podem, só alguns têm direito, como os fariseus, a gente ainda não entendeu o evangelho do Senhor. Nós precisamos ser a igreja dos últimos dias, uma igreja onde ela traz a presença de Deus de novo. E por que eu li esse texto? Talvez você fale assim, por que você leu esse texto? Esse texto aqui é a sentença para a casa de Saul. É a última palavra que Deus libera para Saul. Fala de uma transição, fala daquilo que a gente está vivendo. A casa de Saul não tem mais autoridade. Ela pode ainda estar de pé em alguns lugares aí, mas a igreja que está debaixo da casa de Saul não tem mais autoridade. Uma igreja que está preocupada com o poder e não com a presença. Uma igreja que está preocupada com os holofotes e não com o secreto. Uma igreja que está preocupada com aquilo que os homens estão dizendo deles e não daquilo que Deus está dizendo. Essa é a casa de Saul. Aquele que quando Samuel falou para ele que ele não podia sacrificar, e o povo começou a falar, ele vai e faz o que não podia. Ele desobedece e sacrifica. Toda vez que você desobedece a Deus para fazer algo, para que o seu nome fique conhecido, para que as pessoas batam palma para você, entenda, você está debaixo da casa de Saul e não da casa de Davi. Você está debaixo de um princípio pagão e não de um princípio cristão. E o Senhor nos chamou para viver aquilo que Cristo tem para nós. Eu quero levar você agora a alguns textos aqui. Aleluia. Eu quero levar você ao primeiro texto que eu separei aqui. Abre comigo lá em Salmo 89, 20. Que você entenda, irmãos. O cristianismo fala de um relacionamento de amor. E a obediência revela isso. E de sacrifício, que fala de serviço. Nós todos aqui fazemos algo para o Senhor. O serviço nunca pode vir antes do relacionamento. E também o relacionamento sem fruto é um relacionamento fadado ao fracasso, que é um engano. Toda vez que você se relaciona com Deus, mas isso não transparece nas suas ações, não tem serviço, não tem um culto. Porque quando o bispo Cláudio falou muito bem isso, quando Deus entregou tudo para o homem lá no Éden, ele falou, cultivai a terra. Ele estava falando, o seu trabalho é um culto para mim. Aquilo que você produz, você me cultua quando você faz um trabalho com excelência. Deus chama a sua igreja para um tempo de excelência. Mas você não pode barganhar com Mamon, com nenhum desses deuses. Principalmente Mamon, irmãos. Esse é o Deus do nosso tempo. Mamon. Tem muita gente fazendo, preocupado com isso, colocando o recurso antes do relacionamento, trocando a presença por aquilo que Deus pode dar. E toda vez que você inverte, por que Samuel fala para Saul assim, ó, é melhor obedecer do que sacrificar? Ele estava colocando um padrão. A obediência vem sempre antes do serviço. Toda vez que você estiver fazendo um serviço para o Senhor e a sua vida estiver debaixo de desobediência, você precisa parar. Você precisa parar. Você precisa entender, eu não posso continuar. Não é isso que Deus espera de mim. Deus nunca te amou por aquilo que você pode fazer. Deus sempre te amou por quem você é para Ele. Ele falou para Jesus, esse é meu filho amado. Jesus não tinha feito nada quando Jesus foi batizado. Então não pense que você vai ser mais amado ou menos por Deus por aquilo que você faz. Não é isso, gente. Salmo 89. Você está entendendo aí, irmão? Dá um glória a Deus aí, me ajuda. Salmo 89, versículo 20. Diz assim, ó. Aleluia. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi.
Vai lá para o 26, eu quero respaldar aquilo que eu falei para você. E Deus diz assim, ó: e ele me invocará, dizendo: tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Ninguém naquele tempo podia falar que Deus era Pai. Ele era Deus. E Davi fala de uma igreja que saberia quem é o seu Pai. Deus espera que nós cheguemos na presença dele. Esse é o meu Pai, a rocha da minha salvação. Ele é o meu Deus, mas Ele vem muito antes disso. Ele é o meu Pai. Antes de você saber quem é Deus, você precisa saber que Ele é teu Pai, que você saiu dele e para Ele você vai voltar. Sabe, quando Deus fala aqui no versículo 20: encontrei Davi meu servo, e com meu santo óleo ungi. Deus está falando de duas coisas aqui, que a gente precisa entender, que está aqui no texto de uma forma escondida, mas quando Deus dá uma sentença para a casa de Saul, Deus começa a procurar pequeninos como Davi para entregar autoridade. Porque o reino de Deus continua sendo o reino de pequeninos, porque Deus escolheu revelar para os pequeninos, como o bispo falou aqui domingo passado, eu estava assistindo. Deus escolheu entregar sabedoria, entregar o reino, entregar a revelação dos mistérios dele para os pequeninos. Deus vai lá e pega um menino cheirando a cocô de ovelha lá no pasto, onde ninguém estava vendo, porque os olhos do Senhor, como Provérbios 15 vai dizer, Ele continua olhando sobre toda a terra. E Davi é uma repetição, porque Deus sempre, quando chega um tempo onde o povo está se perdendo, onde o povo perdeu os princípios, que é o nosso tempo que nós estamos vivendo, como nos dias de Noé, Deus começa a olhar para a terra e procurar se existe homens de coração íntegro, homens retos, para que Ele possa entregar autoridade. Porque Deus escolheu Noé também. A Bíblia fala que Deus achou graça em Noé. Deus olhou para toda a terra e falou assim: tem alguém lá que eu posso entregar a autoridade. Tem alguém lá que eu posso confiar. A pergunta hoje é se quando Deus olha para nós, olha para o nosso coração, para o lugar onde só Ele conhece, se o princípio está em ordem, se Ele pode confiar em nós, se Ele pode entregar autoridade, se Ele pode entregar poder, se Ele pode entregar fama, porque isso vem no pacote. Ou você quer ficar famoso? Não. Mas tenha certeza, vem no pacote, irmão. Como a inveja vem junto no pacote também. Como a perseguição vem no pacote. O pacote da honra vem perseguição, vem inveja. Se você não está preparado, não quer perseguição, não quer guerra, então não queira o poder e a autoridade de Deus. Porque muitas vezes a gente pede poder, autoridade, dons, e a gente não está preparado para aquilo que vai acontecer. Para a inveja, para a perseguição, para a calúnia, para o levante dentro da própria casa. Se você não está preparado para esse tempo, um tempo de homens e mulheres que vão guerrear, você não está preparado para carregar o cristianismo, o evangelho de Cristo, porque o próprio Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão, onde dentro da própria casa, 2 vão estar de um lado e 3 do outro. Você precisa entender, está falando de coisas espirituais aqui, mas sempre haverá guerra. Nós estamos num tempo onde não é um tempo, como o bispo fala, de uma igreja de bom senso, mas uma igreja de bom combate. Uma igreja que sabe que foi chamada para guerrear, para batalhar, e não para vir dentro de uma igreja de 4 paredes e ficar aqui num culto, sair do mesmo jeito, entrar aqui e sair do mesmo jeito. Não. Sabe por quê? A gente dá muita desculpa para o Senhor. Tem muita gente que fala assim, ó: eu não consigo conciliar as duas coisas, pastor. E o Davi revela um evangelho que consegue. Ele trabalhava para o pai e adorava o Senhor. Ele lutava com um leão, com um urso, com um gigante e com demônios. Quando ele tocava sua harpa, ele adorava e trabalhava. Tinha excelência naquilo que ele fazia. Tem muita gente aqui que eu sei que tem excelência. Eu não vou falar da vida de todo mundo que eu não conheço, mas que trabalha com excelência e adora com excelência. Tem gente que fala assim: eu não dou conta, pastor, estou trabalhando demais.
Você está fora do padrão que Deus espera para entregar autoridade. Talvez essa seja a resposta porque Deus não te entrega mais. Eu vejo no Murilão uma entrega com excelência, irmãos. Trabalho o dia inteiro, tem uma esposa, 3 filhos, e toda semana ele está na guerra, está na adoração, está lutando com demônios. Não tem como Deus não entregar. Deus vai entregar, varão. Só confia. Fiel no pouco, excelência. Leonardo aí, ó, agora está integral. Porque quando você é fiel no pouco, Deus traz um tempo onde ele fala assim: agora você foi fiel em todo o tempo, quando eu coloquei pouco na sua mão, agora deixa comigo. Trabalhava e cuidava dos valentes de Davi. Trabalhava o dia inteiro. E se precisar sair de madrugada para pegar um jovem na rua, endemoniado, como eu trouxe de Conchal lá, ele ia lá. É padrão, irmãos. É padrão. Davi cuidava das ovelhas. E um homem responsável. Sabe quando eu vejo responsabilidade em Davi? Que quando Deus pede para ele levar queijo, quando Deus pede para ele levar as coisas na guerra, antes dele sair para deixar o serviço que ele tinha, ele coloca alguém para cuidar. Deus só entrega coisa para pessoas responsáveis. Deus só abre porta de oportunidade para pessoas responsáveis. E eu não estou falando de serviço aqui, eu estou falando de serviço lá fora. Enquanto você não for responsável diante daquilo que Deus, da porta que Ele abriu para você, enquanto você não honrar o seu patrão, mesmo que ele te desonre, você não está pronto para Deus entregar mais. Porque Davi honra o pai dele mesmo diante de uma desonra. Quando ele vence Golias, e eu quero liberar uma palavra profética na sua vida. Vem tempos onde Deus vai entregar algumas coisas para vocês, de lugares que vocês nunca pisaram. De lugares onde vai requerer autoridade, preparação, mãos adestradas e coração íntegro. Porque senão você vai se perder com aquilo que Deus vai te entregar. E Davi é esse homem, irmãos. Eu quero falar do segredo de Davi. Eu já vou para o texto, depois eu vou falar algumas coisas que Deus falou no meu coração. Abre comigo lá. Em Salmo 78. Esse texto fala do segredo da escolha de Deus. Por que Deus procurou e achou Davi? E eu quero falar para você, Deus continua procurando. Deus continua procurando. Oh, Deus continua procurando, irmãos. Salmo 78 vai falar do segredo da escolha de Deus. Deus é um homem sábio. O Deus homem, pelo menos, né, Jesus? Deus é aquele que criou toda a sabedoria. Não pense que Deus é irresponsável diante da entrega, da autoridade, da representação do nome dEle. Você quer coisa grande do Senhor? Você precisa ter mãos adestradas. Isso fala de trabalho com excelência. Isso fala de serviço com excelência. Não é só fazer para as pessoas ver. Não é só fazer porque Deus te chamou e você sabe. Não. É ter excelência naquilo que você faz. É se esforçar cada dia para ter mais. A gente vive um tempo onde a igreja por muito tempo achou que Deus sempre ia fazer como fez com Bezalel. Isso são casos esporádicos. Entenda, só aconteceu isso uma vez na Bíblia. Pelo menos que eu me lembre. Então não fique pensando que toda vez que Deus te chamar para fazer algo com excelência, vai vir uma capacitação e você não vai precisar trabalhar, não vai precisar fazer nada. Não vai precisar estudar, não vai precisar ensaiar, não vai precisar sacrificar, liberar um culto, uma adoração com um culto racional com a sua vida. Não é assim não, irmãos. Davi trabalhava e se preparava para a guerra. Porque senão nunca ele estaria preparado para vencer Golias. E eu quero te falar de um detalhe. Quando Davi vai guerrear com Golias, ele não pega 5 pedras porque ele estava com medo de errar. Ele pega 5 porque ele estava preparado para matar os 5 gigantes.
Ele não tinha medo, ele tinha certeza do que ele ia fazer. Toda vez que eu tenho mãos adestradas, eu tenho certeza que eu vou acertar o alvo. E existe uma igreja que precisa saber qual é o seu alvo e está preparada para acertar o alvo. Vamos lá. 78, 70. Lá no finalzinho. Para mim esse texto aqui é o segredo da escolha de Deus. A minha diz assim, ó: também elegeu Davi seu servo, e o tomou do aprisco das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel sua herança. Aqui já estava falando de Cristo, estava falando de nós. Ele os apacentou conforme a integridade do seu coração, e os dirigiu com a perícia de suas mãos. Aqui está o segredo da escolha de Deus, para mim. Por que Deus entregou toda aquela autoridade para Davi? Por que Deus falou que ele tem saudade da tenda de Davi? Por que Davi foi o maior rei de Israel? Nem Salomão, com toda a sabedoria, é tão respeitado como seu pai. Sabe por quê? Integridade, serviço com excelência. Sabe, talvez você faz algo para o Senhor, e você faz muito bem, mas Deus espera que você melhore. Deus espera que você cresça. Deus espera que você se esforce para ter crescimento, para ter excelência naquilo que você faz. Deus espera que você se prepare para portas maiores. Ou você quer ficar onde você está? Se você quer portas maiores, você precisa se preparar com mais profundidade naquilo que você quer. Eu e o pastor Tiago estava conversando esses tempos atrás sobre o Paulo Borges Júnior, onde ele é arquiteto ou construtor, engenheiro, e ele entende muito bem daquilo que ele estava falando. O Jimmy aí, ó, engenheiro, acho que, quem é mais engenheiro aí? Zecão, pastor Zecão, Maíra, vocês entendem muito bem daquilo que eu vou falar. E o Paulo Borges Júnior fala muito bem. Se você quer crescer, você precisa se aprofundar. Sem alicerce ninguém cresce. Sem profundidade ninguém cresce. Porque antes de você ir para cima, você precisa ir para baixo. Antes de você ser exposto no público, você precisa se aprofundar no secreto. Essa é a vida que Davi revela. Às vezes a gente quer construir um prédio de 10 andares, e o alicerce é para um sobrado. Aí cai. Aí traz vergonha para o nome do Senhor, para o reino de Deus. E talvez a gente vai para um lugar onde Deus nem pediu que a gente fosse. A gente faz algo que Deus nem pediu que a gente fizesse. Porque Deus sabia, não foi Deus que te pediu. Porque se fosse cair, Ele não ia te pedir. Porque Ele sabia que você não estava preparado para construir aquilo, para fazer aquilo. E a gente aprende isso com a vida de Davi, sabe? E Deus falou algo comigo, que Deus levanta Davi. E quando Deus fala de integridade do coração, fala de integridade, é uma palavra que fala de algo inteiro, algo pleno. Fala de alguém que não tem dúvida dentro de si. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é amado. Ele sabe quem o escolheu. Ele sabe quem o chamou. Ele sabe o que ele deve fazer. E nada no mundo vai roubar ele de Deus. Não são os convites. Não é aquilo que o dinheiro pode dar. Não é uma oferta de emprego para ganhar mais, quando vai te tirar do propósito de Deus para a sua vida. Irmãos, eu quero honrar um homem aqui, que eu estou andando com ele, eu estou conhecendo o coração dele a cada dia mais. Esse cara, ele, nesse ano aqui, do ano passado para cá, ele recebeu 4 propostas de trabalho, pelo menos. E todas elas ele falou comigo antes. E essa semana passada ele recebeu uma proposta de trabalho, pastor, para ganhar o dobro, 100% a mais do que ele ganha, o dobro. Só que ele ia ter que ficar 15 dias a 20 dias fora de casa. Ele falou assim: pastor, o que o senhor acha? Eu falei: meu irmão, eu não quero dar uma palavra aqui e ser irresponsável com você. Eu não sei dos seus compromissos, das suas contas, da responsabilidade que você tem. Mas eu quero dizer para você, não há nada que Deus não possa suprir quando nós priorizamos Deus.
E ele falou assim: pastor, eu não vou. Eu vou ficar onde eu estou. Estou vivendo apertado, mas eu confio no Senhor. Eu não posso. Eu falei para ele: você vai cultuar uma vez na semana. E ele falou assim: então, pastor, eu não vou mais, porque eu vou perder meu tempo com Deus. Eu vou deixar de responder ao chamado que Deus tem para mim, e eu vou perder o tempo com a minha família. A gente precisa, como igreja, começar a revelar para o mundo qual que é a nossa prioridade. O que é prioridade na vida do cristão? É o dinheiro? Esse homem está ali, ó. Está aí atrás do Pedro aí, o Fábio. É o Fábio esse homem. Ele recusou 3 ou 4 empregos de um mês para cá, porque ele falou assim: pastor, eu não quero. Eu não quero deixar de estar longe de Deus. Eu não quero deixar de estar longe da comunhão. Eu não quero deixar de estar longe da minha família por causa de dinheiro. Eu não tenho dúvida que Deus vai entregar mais, que Deus vai honrar. Ele entendeu a prioridade, irmãos. E toda vez que a gente troca a prioridade, irmão, dá errado, irmão. Dá errado. Talvez não dá a curto prazo, mas a longo prazo dá errado. Tenha certeza que dá errado. Eu quero liberar uma palavra com você então, lá em Romanos 12. Vamos lá. Vamos para frente aqui. Eu não falei ainda de um coração. Falei do coração, mas não falei da perícia das mãos. Eu quero usar esse texto aqui. Romanos capítulo 12. Você quer aprender o que é um culto agradável a Deus? Lê esse capítulo inteiro. Ele fala o que é um culto agradável a Deus. Porque às vezes a gente acha que um culto agradável a Deus, eu vim aqui e cantar um louvor, eu vim aqui fazer o meu serviço, eu vim aqui subir no altar, eu vim aqui dar o meu dízimo, dar a minha oferta, eu não faltar de culto. Muitas vezes nós confundimos isso como um culto agradável a Deus. E não é isso. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vou parar aqui. Está falando de um culto, irmãos. Culto racional, culto com entendimento. O que é o culto? Um culto com entendimento é quando eu entendo aquilo que Deus fez por mim, que a misericórdia de Deus me alcançou, como Paulo usa no começo do texto. E eu venho cultuar o Senhor não por aquilo que Ele pode fazer por mim, mas eu venho cultuar com a minha vida um Deus aqui, no meu trabalho, aonde eu for, de forma racional. Eu sei quem Deus é, o que Ele fez por mim. Eu sei que a misericórdia e o amor dEle me alcançou. E eu, em gratidão, eu nunca vou poder viver uma outra vida a não ser uma vida agradável a Deus. E Paulo vai discorrer aqui no texto, ele vai falar assim, ó: abençoai vossos inimigos, não amaldiçoai, não pagai o mal com o mal, mas pagai o mal com o bem. E a gente vai ver isso na vida de Davi, quando ele se refere àquele que se tornou seu inimigo por escolha, mas ele sabia que a guerra dele não era contra carne e sangue naquele tempo, ele era além do seu tempo. E ele não paga o mal que Saul fez com ele com o mal, ele paga com o bem. Ele não desonra a Saul, mas ele abençoa Saul em todas as vezes que ele fala de Saul. E quando Saul cai, uma palavra que eu ouvi lá no velório, ele fala assim: tombou um príncipe em Israel. Ele honra Saul até a sua morte. O grande problema dos nossos dias é que nós estamos nos assemelhando ao mundo nas nossas ações, pagando o mal com o mal, amaldiçoando quando nós fomos chamados para abençoar, porque de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água, seja para quem for. A circunstância não pode mudar o que você jorra. A circunstância não pode mudar aquilo que tem dentro de você. A circunstância não pode mudar o tipo de fruto que você dá, porque uma árvore, ela não se move pela circunstância. Ela passa pela circunstância e continua dando o mesmo fruto. E a gente muitas vezes não entende um princípio, e a gente frutifica um dia
para a glória de Deus, no outro dia para a desonra do Senhor. Como que Deus vai entregar a autoridade para nós? Eu quero falar com você agora sobre um tempo e um ambiente. Porque quando Deus chama Davi, Ele levanta Davi num tempo e num ambiente. Num tempo onde não existia mais autoridade, unção. Num ambiente de homens covardes. Travestidos de uma falsa coragem. Para manter a sua reputação. A gente está vivendo isso. Existe muito covarde lá fora, que não tem coragem de viver uma vida de obediência ao Senhor, mas continua travestido de uma falsa coragem, para manter a sua posição, para manter a sua reputação. Homens que não têm mais a unção de Deus, e por um tempo continuam no lugar onde Deus os colocou. Mas Deus chama homens e mulheres que têm coragem para enfrentar tudo isso e não se corromper, não usar a mesma armadura de Saul. Entenda, você não precisa da armadura de Saul para lutar com Golias. Você só precisa daquilo que Deus já te entregou. Você precisa da sua fé. Você precisa que o seu coração esteja centrado em Deus. Porque como Davi enfrentou Golias, ele falou, em nome do Senhor dos Exércitos. Você precisa entender que existe um nome que você carrega, e essa é a sua maior arma, é o nome de Jesus. Você não precisa das armaduras que estão lá fora. Você não precisa das estratégias que lá fora eles falam, você precisa disso, você precisa disso, você precisa daquilo. Nós usamos várias ferramentas, irmãos, mas não são elas que trazem vitória. Não são elas que convencem o pecador do pecado. Nunca foi. Nunca foi a rede social. Nunca foi. Nunca foi o curso. Nunca foi o curso de teologia. Nunca foi os livros. Nunca foi. Você precisa crescer? Você precisa. Mas se você não tiver a unção sobre a sua cabeça, você nunca vai cumprir o seu chamado e o seu propósito. Jesus revelou isso. A unção. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para. E o que fazia ele cumprir o chamado, acertar o alvo, não era o trabalho, o serviço, era a presença, era a unção. Então a gente, como ministérios aqui, todos nós precisamos entender que o que faz toda a diferença para a gente cumprir, para a gente viver um tempo de excelência, para a gente romper em todos os lugares que nós precisamos romper, é a presença de Deus, é o nosso relacionamento com o Senhor, é Ele que faz toda a diferença, sempre foi e sempre será. Eu acho que você não entendeu, mas tá bom. Vamos lá, eu quero falar para você agora de serviço sem adoração. É uma mentira, não é um evangelho verdadeiro e genuíno. Sabe, Davi tinha excelência no serviço e na adoração. Eu quero levar você a um lugar agora, aonde eu já falei, mas eu quero que você vá num texto comigo agora. Deuteronômio capítulo 11. Onde vai revelar que a obediência fala de amor. Eu falei do texto para você de João 14, que Jesus disse, aquele que me ama obedece ao meu mandamento. Mas desde o Velho Testamento, a obediência fala de amor. Deuteronômio capítulo 11. Quem achou, vai dando glória a Deus aí. Deuteronômio 11, 13. 11, 13. Aleluia. E diz assim, ó: se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos que hoje vos ordeno. Presta bem atenção, mandamento fala de amor, obediência fala de amor. Se diligentemente obedeceres os mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e aí o serviço vem depois, e o de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Agora vem a recompensa de alguém que ama a Deus, então que
Obediência vem antes do serviço. Obedecer vem antes do sacrifício. Aí o 14 fala assim, ó: darei chuvas na vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o trigo, o vinho e o azeite. Darei erva no vosso campo, aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos que não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvie, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal nos vossos olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentando em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Eu quero parar nesse lugar aqui, e a gente precisa aprender uma coisa. Quando sempre Deus vai falar para a gente ensinar os nossos filhos. É um padrão. E quando fala de filho aqui, para nós que temos ministérios, não fala só de filho da carne, fala de filho também, de discípulo. Eu quero falar para você, esse mesmo texto que depois Salomão vai usar nos provérbios, e os Salmos também vai dizer, ensina a criança no caminho que deve andar. Está falando de duas coisas. Ensinar nunca foi falar. Ensinar sempre foi viver. Porque o discípulo ele não aprende com o seu mestre quando ele fala. Ele aprende com o seu mestre quando ele vê o mestre fazer. Aquilo que o bispo falou aqui, imitação. Sabe, talvez você hoje tenta ensinar seu filho falando, e amanhã você vai se envergonhar com ele fazendo. Não sei se você entendeu. Porque você só fala e você não vive. E o seu filho nunca vai fazer o que você fala, ele vai fazer o que vê você fazendo. Porque ele imita você, porque ele se espelha em você. Enquanto você não viver o evangelho de verdade, enquanto você não tiver vida com Deus, seu filho nunca vai ter. Enquanto seu filho nunca vê você orando, lendo a palavra, ele nunca vai orar e ler a palavra. Porque ele vai olhar para você e falar: não preciso fazer, meu pai não faz. Eu não preciso orar, meu pai não ora. E entenda que você tem uma responsabilidade dada por Deus. E isso, quando eu falo para você, eu estou falando de filhos espirituais e físicos. E você tem responsabilidade sobre os dois. O ministério que Deus te entregou, você tem responsabilidade. Eu tenho responsabilidade sobre todos aqueles que Deus me entregou para cuidar. Só que eu chegar lá em cima, como eu estou aqui, pregar, falar, e não tiver vida com Deus, não for verdade aquilo que eu estou falando, nunca vai tocar o coração deles. Nunca vai levar ele e falar assim: ó, eu preciso mudar. Eu preciso realmente fazer aquilo que o pastor está falando. Eu preciso realmente fazer aquilo que o meu líder está falando. Sabe, talvez você espera que o seu liderado te honre. Talvez você espera que o teu liderado te obedeça. Talvez você espera que o seu liderado olhe para você e almeje aquilo que você tem. Mas você não honra seu líder, você não obedece seu líder, e você nunca almejou aquilo que seu líder tem. Isso nunca vai acontecer com você. Nunca. Sempre escorre da cabeça. Sempre. Eu honro os meus pastores aqui, os evangelistas da casa. Eu honro aquilo que eles carregam, cada um na sua identidade. Eu almejo que Deus me entregue coisas que eles carregam. Eu não sei se você tem essa mesma visão da sua liderança. E uma coisa que eu quero dizer para você: enquanto você não olhar para o seu líder, não olhar para aquele que tem a responsabilidade da sua vida, como a palavra diz, com lugar de amor e de honra, você nunca vai prosperar. Como assim, pastor? Você nunca vai prosperar. A Bíblia fala isso.
que a gente precisa obedecer. Honrar os nossos profetas e prosperareis. Você quer prosperar? Honre os homens de Deus que estão aqui. Honre aqueles que estão sobre a sua vida. Mesmo que muitas vezes não seja agradável receber a direção. Mesmo que não seja agradável. Mesmo que muitas vezes você se sinta esquecido por eles. Como Davi se sentiu. Talvez é o seu sentimento hoje. Talvez você ache que você está fazendo e seu líder não está vendo. E você continua escondido. Vou falar algo para você que eu vejo no texto, na história de Davi. O que importa é o que Deus está vendo você fazer. Você precisa honrar a sua liderança. E o que importa é Deus ver o seu coração. Porque Deus não tem problema em tirar você do buraco que você está. Não sei qual que é o buraco que você está escondido. Deus nunca teve problema em tirar homens de lugares que ninguém conhecia. Ele tirou Davi, ele tirou Elias, e ele continua tirando. Porque ele continua procurando um coração. E uma preparação. Eu quero dizer para vocês, quer que Deus tire você, quer que Deus leve você a lugares onde você nunca foi, comece a se preparar. Porque preparação fala de fé. Porque toda vez que eu me preparo, eu estou dando uma resposta para Deus. Eu acredito que o Senhor vai me levar para lugares mais altos. Toda vez que você não se prepara, sabe qual que é a sua resposta para Deus? Eu não acredito, Senhor. Não vai acontecer. A fé é crer naquilo que você não vê. Mas a fé sem obras é morta. Então toda vez que eu tenho ações de preparação, eu estou dando uma resposta para o céu. E o céu vai dar uma resposta para mim. Eu quero, Senhor, eu acredito, Pai. Eu vou me preparar, eu vou me esforçar. Irmãos, eu nunca me esforcei tanto, irmão. Para Deus me levar a lugares que eu nunca fui. Eu não gosto de estudar, irmãos. Estudar no sentido, entendo o que eu estou falando, de escola. Jogaram na roubada esse ano passado. 4 anos, irmãos, estudando. E tem que ler. Eu amo ler, irmãos, mas eu amo ler a palavra. Eu amo ler um livro. Rapaz, eu nunca li tanta coisa que eu não gosto. Mas eu preciso. Comecei a fazer teologia com o pastor Tiago ano passado. Irmãos, um desafio. Mas se Deus me entregou esse desafio, é porque Deus está esperando algo de mim. Porque Deus tem uma oportunidade para mim que eu ainda não sei, mas eu acredito. Eu acredito. Eu acredito, não sei você. Eu estou estudando, irmão, fazendo tudo que eu posso, tudo que cabe a mim. Estou tentando, rapaz, meu Deus do céu, gente do céu. Você nunca pensa num homem angustiado para estudar. Jesus amado, irmão. Eu nunca gostei, irmãos, mas Deus me deu a honra de amar essa palavra aqui. E eu gosto de ler a palavra, de ouvir o Senhor, e uma coisa que eu peço para o Senhor sempre é uma palavra rema, uma palavra revelada, algo que está dentro do texto, porque o rema está atrás do logos. Não sei se você está entendendo. O rema é o que eu amo, irmãos, mas o ensino é algo que eu preciso para crescer. E os caras colocou nós numa faculdade batista, irmão. Os caras gostam de ler, irmão. Pensa no negócio. No fogo do Espírito está escondido lá. Mas eu vou ler, eu vou procurar algo ali. Sabe? Mas irmãos, eu entendo que é um tempo onde a igreja precisa se especializar naquilo que ela faz. Precisa ter mãos adestradas, irmãos. Para onde Deus está nos levando, para tocar as nações, a gente tem que sair daquele velho discurso que para trocar as nações é só eu chegar lá e não vou tirar o poder da oração, o poder da palavra, irmãos, mas precisa de muito mais. Sabe por que precisa de especialização? Hoje você não entra em muitas nações se você não tiver uma especialização. Talvez você quer tocar as nações, você acha que é só ler a Bíblia e orar. Não. É que nem o Léo, vai como treinador, porque se fosse como pastor não ia. Talvez você quer ir para as nações. Qual que é a profissão que você vai te dar o aval, vai carimbar o teu passaporte para você ir aonde Deus te prometeu que vai te levar? Eu não sei, mas Deus vai me levar de algum jeito. Eu estou me preparando, irmãos. Estou me esforçando. Sabe, eu entendo que é um tempo de uma igreja que vai usar tudo que tem, como é o lema da nossa igreja, usar todo o recurso que tem.
E quando fala de recurso físico, financeiro, de capacidade racional também, não só espiritual. E essa é a igreja que Deus espera: arquitetos, engenheiros, treinadores, que mais? Vai falando aí. Médicos, piloto, carpinteiro. Ele não está querendo trabalhar mais, que ele falou aqui no Éden, o Cadão. Mas Deus vai usar, irmãos. E você vai alcançar vidas onde você nunca imaginou. Professoras de circo, professoras aí, Natália, Tânia aí. Deus vai usar, irmãos. Mestre de obra, glória a Deus. Deus vai usar cabeleireiras. Deus vai usar vendedores. Deus vai usar toda essa profissão. Artesãos. Por que não? Eu lembro do quadro que a Aline pintou no cenáculo aqui há uns 2 anos, que aquela onda de fogo que ia alcançar as nações, que ia impactar as nações, tinha desenhos lá, não sei se vocês lembram. E tinha todo tipo de profissão lá. Agora você precisa ter mãos adestradas, irmãos. Para quando o rei te der uma oportunidade, você vai chegar lá com unção, com coração íntegro e com mãos adestradas. Porque você vai ter que guerrear com demônios e com homens. Se você não tiver mãos adestradas e um coração íntegro, você vai ficar no meio do caminho. Porque Davi só conseguiu chegar aonde Deus prometeu, onde Deus ungiu ele para chegar, porque ele tinha um coração íntegro. Porque se Davi mata Saul, eu não sei se Deus continuaria com o plano que tinha com ele. Isso digo eu, não o Senhor. E ele teve oportunidade para matar, para desonrar, para caluniar e até falar a verdade sobre Saul, mas ele nunca desonrou o ungido do Senhor. Nós precisamos entender que para mim chegar no lugar onde Deus me prometeu, eu não preciso passar por cima de ninguém. Eu não preciso subir nas costas de ninguém. Eu não preciso trair ninguém no meio do caminho. Eu não preciso pagar o mal com o mal para ninguém. Eu só preciso estar preparado para aquilo que Deus tem para mim. Porque quando eu estou preparado, quando eu tenho um relacionamento íntimo com Deus, como Davi, eu tenho o favor de Deus e o favor dos homens. Você quer o favor de Deus? Você quer o favor dos homens? Tenha uma vida de adoração no secreto. Tenha a perícia das mãos. Sabe por quê? Muitas vezes o favor dos homens vai vir porque você é um cara íntegro no seu trabalho. Secular, eu estou falando. Não no seu ministério aqui dentro. Talvez tem pessoas lá que estão esperando para ser alcançadas, mas eles não conseguem ver alguém que se diz cristão íntegro. Que honra o patrão, mesmo quando o patrão desonra ele. Porque tem muito cristão envergonhando o nome do Senhor lá fora, porque ele não vai para o trabalho, ele chega atrasado, ele falta, e ele finge que está doente, ele trabalha de qualquer jeito, e a palavra diz para nós, Pedro vai dizer, que eu preciso entender que o meu trabalho foi o Senhor que entregou, e quando eu faço o meu trabalho com excelência, eu faço para o Senhor, e depois para o meu patrão. Eu honro a Deus primeiro, depois o meu patrão. Mesmo o meu patrão sendo mal, Pedro vai falar. Então esse é um padrão de homem de Deus. De uma mulher de Deus. Talvez hoje é uma noite da gente pedir perdão. Se arrepender. Colocar a cara no pó. E pedir para o Senhor, Senhor, tem misericórdia. Eu vi 2 erros da vida de Davi, na vida toda de Davi, pastor. Eu estava lendo um pouco hoje sobre Davi. Davi errou quando ele não guerreou, fala de trabalho, fala do meu serviço, quando ele deixou de responder aquilo que Deus chamou ele para responder, porque Deus chama um rei guerreiro. Deus chamou reis aqui guerreiros, que vão guerrear. Quando você parar de orar, de ler a palavra, irmãos, tenha certeza que você vai cair. E depois Davi erra de novo quando ele faz o recenseamento, o censo. E aí fala de integridade de coração. Sabe por quê? Quando Davi faz o censo, ele quer saber o tamanho do poder que ele tinha nas mãos. Ele esquece quem é o seu verdadeiro poder. Deixo de confiar. Eu deixo de guerrear para o Senhor. Eu coloquei a confiança na minha condição. Não está mais na presença de Deus. E quando eu começo a olhar para tudo aquilo que Deus me entregou,
Por isso que só um homem com coração íntegro, ele falhou, mas ele se arrependeu. Então o problema aqui não é se eu falhei ou não. O problema é se eu me arrependi ou eu continuo no erro. Davi reconhece e Deus fala assim, ó, eu tenho 3 opções para você. Você vai cair nas mãos dos inimigos, ou vai acontecer isso, eu não lembro a segunda, e a terceira, ou você vai cair nas mãos de Deus. Ele falou, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque eu sei que o meu Deus é misericordioso e me ama. É um homem que tinha um relacionamento de amor com Deus. Mas todas as nossas ações têm consequências. A Bíblia diz que naquele dia caiu 70 mil homens. Deus mandou uma peste e 70 mil pessoas morreram. Todas as vezes que o nosso coração se corrompe e não se mantém no lugar de integridade, e todas as vezes que a nossa mão se corrompe e não se mantém no lugar de culto, de continuar praticando aquilo que Deus disse, a morte. Urias foi morto e depois 70 mil homens foram mortos. Então, se você quer ser um homem que gera vida, que responde ao chamado que Deus tem para você, você precisa ter um coração íntegro e uma mão adestrada. Treinar sempre. Porque muitas vezes a gente cai num lugar, sabe do quê? Do comodismo, irmãos. E é uma realidade para o cristão. Eu vivi isso quando eu trabalhava. O João vai dar risada depois, mas não tem problema. É algo que muitas vezes você está... Não vou usar uma palavra feia aqui não. Você está cansado de fazer aquilo todo dia. Mas é necessário. É necessário. Quando eu era atleta, eu tinha que treinar todo dia a mesma coisa. Eu tinha que todo dia tocar, chutar a bola, cabecear, dominar, correr. Misericórdia, irmãos. Isso aí é o que eu não faço mais nunca. Eu estou andando, estou caminhando agora, não estou correndo mais. Corria todo dia, corria, treinava. Mesma coisa. Anos, 16 para 17 anos, como profissional, fora o tempo de base. E o cristão muitas vezes ele cai nesse lugar, eu não aguento mais, eu não quero mais fazer isso. Não tem escolha. Fala para você mesmo assim, ó, eu não tenho escolha. Porque todas as vezes que você escolher não guerrear, você vai ser envergonhado e vencido. Se você não gosta de ser envergonhado e nem vencido, guerreie todos os dias. Ore, leia, jejue. Ore, leia, não jejua todo dia que você não aguenta. Não é, jejum não é todo dia não. Mas leia e ore todos os dias. E não precisa ser um montão, faça um pouquinho. Sabe, todo dia. Deixa o negócio ser equilibrado. Como o Jimmy gosta de pregar aqui sobre equilíbrio. Né? Uma palavra muito abençoada que o Jimmy tem. Seja equilibrado. Não queira começar correndo uma maratona. Dá um trotinho. É o que eu falei. Eu fiz o povo lá de Conchal começar a ler a Bíblia. O Espírito Santo me direcionou para isso. São 3 capítulos por dia. Não precisa ler 10. E eu prendi eles num lugar. Eu mando uma pergunta todos os dias na lista de transmissão. E a pergunta está atrelada aos 3 capítulos do dia anterior. Quem quer ler 10, eu vou fazer uma pergunta. Ele está 10 capítulos na frente, porque ele está com pressa. E aí ele não consegue responder a pergunta. Eu quero colocar ele, sabe no quê? É o maná. Todo dia eu vou comer um pouco. Eu vou comer um pouco. Eu vou comer. Eu vou estar preparado para aquele dia. Eu vou estar preparado para aquele dia. A gente precisa aprender, irmão, se alimentar todos os dias. Eu vou para o final. Eu quero deixar uma... Quando Romanos 12 aqui, eu vou terminar aqui. Quando Paulo fala assim, ó, o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando ele coloca corpo aqui, ele está falando de uma totalidade do ser humano. Espírito, alma e o físico. É uma totalidade. É aquilo que Davi tinha, ele era íntegro, ele era inteiro do Senhor. Seu espírito adorava ao Senhor. A sua alma adorava ao Senhor. E as suas mãos adoravam ao Senhor. A gente precisa entender que o nosso chamado é esse. É um chamado para adoração. E esse é o nosso culto. Esse é o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque toda vez que fala de sacrifício, parece que eu tenho que entregar algo para o Senhor. Entrega tudo. Tudo que Deus espera. Não tudo que você imagina. Não, tudo que Deus espera. O que Deus espera é que você entregue seu coração, sua alma e o seu corpo. Porque quando Deus fala para o homem, me ame de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, Deus está falando de ação, de guerra.
E a gente entende que adorar a Deus é só orar, vir no culto. Não é isso. E eu quero deixar uma palavra aqui que eu li hoje, eu achei muito pontual para os nossos dias. John Stott vai dizer algo, sabe, que nenhum culto é agradável a Deus quando é puramente interior ou abstrato e místico, mas nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviços manifestados em nosso corpo. Não adianta ter uma adoração aqui dentro, não adianta ter uma adoração de palavras, não adianta ter o místico, o poder. Quando eu saio daqui, isso não é transferido para ações. Nunca vai ser completo. Nunca será aquilo que Deus espera. Nunca vai ser a tenda de Davi que Deus está reerguendo. Deus está chamando a gente para esse lugar, onde Ele está fechando as brechas e está trazendo de volta a um lugar onde as pessoas encontrarão um acesso a Deus através da tenda de Davi. Davi era a tenda, não é a tenda que ele construiu. Davi era um homem que era rei, sacerdote, um adorador por excelência, adorava a Deus, tinha mãos adestradas, era um guerreiro. Davi fala de um homem completo, de uma mulher completa, e nós precisamos ser completos, ser íntegros diante de Deus, priorizar o nosso relacionamento e nos preparar para aquilo que Deus tem para nós. Quero que vocês coloquem de pé. Isso foi o que Deus falou ao meu coração, irmãos. Sabe, eu quero que você entenda. A escolha de Deus está aberta. Está em aberto. Sabe, naquele tempo era para alguns, hoje é para todos. É a profecia de Joel. Naquele tempo o Espírito, a capacitação, o poder, a autoridade descia só em alguns, agora é para todos. Joel capítulo 2 fala que o Espírito vai ser derramado sobre todos, sobre toda a carne. A autoridade vai ser derramada para todos que querem, para todos que buscarem, para todos que se entregarem totalmente para o Senhor. A gente precisa, e a gente está num tempo onde nós precisamos nos entregar para o Senhor fechar as brechas da tenda caída e levantar uma tenda onde a minha vida vai ser um acesso à presença de Deus. Eu queria que o louvor me ajudasse aqui. Eu estou com o empoderamento do microfone e eu vou... Nossa, rapaz. Foi pouco perto do bispo, viu? Dá glória a Deus aí. Eu quero que nesse momento de adoração, irmãos, levar você a um lugar. Deus continua procurando. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus continua elegendo, como Ele falou que elegeu Davi. Ele continua estabelecendo pessoas em lugares para governar. Deus continua tirando pessoas de lugares escondidos, mas pessoas que no secreto, no escondido, Deus conhece. Deus continua dotando homens e mulheres aqui de poder e autoridade, mas que entenderam o princípio. A obediência, o amor vem antes do sacrifício, vem antes do serviço. Todos nós aqui temos um serviço diante de Deus. Se está fora de ordem, irmão, coloque em ordem hoje. Quero liberar a mesma palavra que o profeta liberou para Ezequias, se eu não me engano, ou Josias, para o rei, quando ele ia morrer. Coloca a tua casa em ordem. Quando ele fala tua casa, também serve para o teu coração. Coloca a tua casa em ordem. Mas entenda uma coisa, não há capacidade em nós. Canta aquela da graça, agitadona mesmo. Deixa esse povo aí, agitado. É a graça que vai te levar a esse lugar. Você não tem condições de chegar a esse lugar, porque o salmista vai dizer muito bem, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que tentam edificar. Irmão, o nosso trabalho é vão,
se a graça do Senhor não estiver sobre a nossa vida, se o Senhor não estiver trabalhando em nosso favor. Entenda a graça de Deus, é ela que traz a condição que você precisa. Fale com Deus nesse momento. Quero que você adore ao Senhor com excelência, mas entregue por inteiro ao Senhor, para que Ele possa lapidar, que Ele possa te curar nessa noite, para que Ele possa te dar tempo para responder ao que você precisa fazer. O nosso tempo está acabando, igreja.